Soltar para gravar. Boa noite ou bom dia para quem vai estar assistindo de casa essa aulinha. Hoje nós vamos dar continuidade no que a gente estava falando ontem, tá? Força elétrica. Porém, agora nós vamos falar do campo elétrico. Obviamente que a força pode se envolver. Inclusive, vai ter um exercício aqui da lista para vocês que a ideia era estar aí para se resolver por campo elétrico, mas eu vou resolver por força. Eu vou resolver por força porque eu acho que por campo é mais claro para nós entendermos por força elétrica do que por campo, mas daria para resolver por campo elétrico, né? Mas as duas grandezas se envolvem muito. Então, ó, primeira coisa, vamos definir o que é campo elétrico. Campo elétrico representa para nós, olha lá, a capacidade que estou colocando com o caps lock, ó, letra maiúscula, uma carga elétrica tem de gerar força elétrica para cada coulomb de carga que é colocada em um determinado ponto. Isto é campo elétrico para nós. A capacidade que uma carga elétrica tem de gerar força elétrica para cada coulomb de carga que é colocado em um determinado ponto. Olha só, para gerar campo elétrico, eu estou falando para vocês que eu preciso de uma carga apenas, não de duas, de três, de quatro. Ah, mas peão, e se tiver duas, três ou quatro? Bom, então em um determinado ponto do espaço, cada uma dessas cargas serão capazes de gerar campo elétrico naquele ponto. Por exemplo, se eu tiver aqui uma carga positiva, então vou colocar aqui uma carga positiva. Ela é vermelhinha, mas para confirmar, eu vou colocar o sinal de mais aqui no meio dela, tá? Essa carga vai ter uma quantidade de carga que é essa. Bom, primeira regra. A gente precisa lembrar que quando a carga é positiva, por convenção, adotou-se que o campo elétrico que ela gera sai dela. Estão lembrados disso? Ó? Então, toda vez que você tem carga, ela gera campo. Mas qual é a convenção que foi adotada? Já que se a carga é positiva e a positiva age de forma diferente da negativa, a gente conclui, a convenção conclui que quando a carga é positiva, nós vamos indicar o sentido do campo elétrico saindo da nossa carga. Ué, peão, e se fosse uma carga negativa? Bom, aí é simples. Se na carga positiva o campo elétrico sai, significa que ó, na carga negativa, o campo elétrico ele chega na nossa carga. Então, olha só, apesar de eu estar desenhando saindo, mas é só porque fica mais fácil para poder desenhar, tá? Mas as linhas de força, então lembra que essas setas aqui, ó, elas são chamadas de linhas de força. As linhas de força do campo elétrico, elas apontam para o centro da nossa carga. Que eu vou falar aqui, ó, que o módulo dessa carga também eu vou chamar de quesão. Bom, o que a gente tem que entender? Como é que nós vamos fazer para calcular? Então, ó, a carga positiva gera campo em todos os pontos ao redor dela, saindo dela, mas em todos os pontos ao redor dela. A carga negativa também gera campo elétrico ao redor dela em qualquer ponto do espaço. Eu vou pegar um ponto em específico, por exemplo, esse daqui, ó. Vou chamar esse ponto de P. Eu quero calcular o campo elétrico gerado pela carga positiva naquele ponto P. Então, eu vou falar o seguinte. Eu vou alinhar primeiramente o centro da carga com esse ponto P. Normalmente, a gente vai desenhar, se tiver que desenhar essa linha, não é comum, tá? Não é necessário desenhar essa linha, mas só para a gente poder entender agora, relembrar, essa linha é pontilhada ou tracejada. E, obviamente, que eu percebo que esse ponto, ele se encontra a uma certa distância do nosso centro, né? Do centro da nossa carga. Bom,
Como é que eu vou desenhar? Primeira coisa, desenhar o vetor campo elétrico naquele ponto. É muito simples. O vetor campo elétrico, ele vai ter que ter a mesma direção do alinhamento que liga o ponto até o centro da carga. Em outras palavras, o vetor campo elétrico tem que ter a direção da linha pontilhada que nós desenhamos aí. E o sentido? Ou é de P para a carga, ou é de P saindo da carga. Aí depende se ele é positivo ou negativo. No nosso caso, como a nossa carga é positiva, ó, primeiro, o campo não tem qualquer direção aqui, ele tem exatamente a direção dessa linha preta pontilhada. E o sentido? Saindo da nossa carga. Este é o campo elétrico gerado pela carga Qzão. Ô, peão, como é que a gente faria para calcular o valor? Eu já sei desenhar. Como é que eu faço para calcular o valor do campo elétrico gerado por essa carga? Aí a gente vai usar uma equação que eu costumo chamar de Carquet nos dois dedos. É a constante elétrica, a constante eletrostática do meio, vezes o módulo da carga. Então, perceba que não importa se a carga é positiva ou negativa aqui, tá? Campo elétrico é sempre positivo, grandeza vetorial sempre assim. A única regrinha que a gente vai ter que tomar cuidado para os sinais das cargas é para saber se o campo sai dela ou se o campo chega nela, certo? Fora isso, meninos, para calcular o campo, a fórmula é essa daqui. O campo elétrico é a constante eletrostática vezes o módulo da carga Qzão, tudo isso dividido pela distância que separa o ponto até o centro dessa carga, só que essa distância ao quadrado. Cuidado com as unidades de medida aqui, ó. No sistema internacional, o Qzão vai ter que entrar em coulombs, a distância precisa entrar em metros, e o E sai para nós em Newton por Coulomb. Toma cuidado que esse Newton por Coulomb ele pode representar esta unidade de medida aqui, ó, o volt por metro. É a mesma unidade de medida, tá? Se você faz uma análise, um estudo dessas unidades aí, você vai ter, elas representam a mesma unidade de medida. O nosso K é no ar ou no vácuo, aquele 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, esse valor é aquela constante eletrostática que eu falei ontem para vocês, que a gente tem que decorar, tem que saber decor, tá? Pronto. Sabemos agora como desenhar o campo elétrico num ponto. Sabemos agora como calcular o valor desse campo elétrico naquele ponto. Um exemplo. Vou colocar um exemplo para vocês aqui em cima. Vamos supor que, ao calcular o campo elétrico gerado pela carga positiva lá no ponto P, você descobre que esse campo elétrico ele vale 12 newtons por Coulomb. Vamos usar a definição agora? Olha cá. Se eu colocar uma carga nesse ponto P, essa carga normalmente ela é chamada de carga de prova, tá? Então ela vai ter uma carga Qzinho. Se eu colocar uma carga de 1 Coulomb, olha que bonitinho. Se eu colocar uma carga de 1 Coulomb, significa que, pela definição, campo elétrico é a capacidade que uma carga elétrica tem de gerar força elétrica para cada Coulomb de carga que é colocado em um determinado ponto. Então, se eu estou falando que esse campo elétrico ele fornece 12 newtons por Coulomb, eu estou falando que para cada Coulomb de carga ele gera uma força de quanto? De 12 newtons. Isso significa que nessa situação aqui, ó, a força elétrica que aparece lá na carga Qzinho vale 12 newtons. Simples assim, senhores. E se eu tivesse, ao invés de uma carga de 1 Coulomb, se eu tivesse uma carga aqui de 3 coulombs? Ah, é uma regrinha de 3, não é? 1 Coulomb eu consigo gerar 12 newtons. 3 coulombs, 3 vezes 12, determina para nós uma força sobre essa carga de 3 coulombs de 36 newtons. Fechou? E aí o mais bacana é, se a sua carga for positiva, olha que bacana, se a sua carga for positiva,
a força elétrica é de repulsão, porque positivo com positivo dá repulsão. Então, percebo que a força elétrica ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico gerado sobre esta carga Qzinho. Porém, se essa carga, na verdade, fosse negativa, ó, aí a gente sabe que positivo com negativo daria atração, né? Isso significa que a força elétrica teria a mesma direção do campo elétrico, porém com sentido contrário. E sempre vai ser assim, tá, meninos e meninas? A hora que você coloca uma carga numa região que tem o campo, se essa carga for positiva, a tua força elétrica concorda com o campo da região. Se a tua carga for negativa, o campo elétrico vai discordar do campo elétrico naquela região. Tranquilo? Obviamente que a gente poderia calcular também o campo elétrico gerado pela carga negativa no ponto P, né? Eu vou fazer ele, mas não vou analisar a força, porque senão acho que começa a ficar muito zoneado, tá? Mas olha só, para achar o campo elétrico que a carga negativa gera no ponto P, é só traçar um alinhamento, lembra? Passando no centro da tua carga e ligando até o ponto onde você quer desenhar ou até calcular o vetor campo elétrico. Aí agora, como a carga é negativa, eu sei que ela vai gerar um campo na direção do alinhamento, porém, como a carga é negativa, esse campo vai se apontando para o centro da nossa carga, ou seja, indo para a carga. Este é o campo elétrico gerado pela carga negativa. Nossa, peão, mas e se eu tiver duas cargas, eu quero saber o campo total no ponto P? Bom, você vai ter dois vetores campo elétrico, o vermelho e o azul. O que nós vamos fazer aqui? Achar a resultante. Então, a partir de agora, como o campo elétrico é vetor, ele também pode pedir para você calcular o resultante, ou desenhar o resultante, ou até as duas coisas, desenhar e calcular. Quando você for calcular o campo elétrico, o valor do campo de cada carga, você vai usar a equação, carquei nos dois dedos. Agora, quando for o resultante, senhores, acabou a elétrica. Aí é apenas a parte vetorial. Você calculou o campo vermelhinho lá, o E vermelho. Calculou o campo que é o E azul. Agora eu vou determinar o resultante, eu vou ter que voltar com aquelas regras de vetores que nós vimos ontem para a força elétrica, certo? A hora que tiver um exercício lá, não sei se vai chegar a calcular, mas eu comento com vocês como é que eu iria calcular nesse tipo de exercício. Então agora a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí de alguém. Nada, nada, nada. Vocês estão me ouvindo pelo menos? Tá tudo bem? Tranquilo? Estão me vendo? Sim, belezinha. Então bora continuar. Bom, meninos, sabendo dessas regrinhas e agora o mais importante, sabendo da formulinha, eu queria mostrar uma coisa para vocês, porque gera uma terceira fórmula para nós, mas é muito, mas muito importante. Olha só que bacana. Nós vimos ontem, pela lei de Coulomb, que a força elétrica é calculada dessa forma, né? K, o módulo de Qzão, vezes o módulo de Qzinho, tudo isso dividido pela distância entre elas ao quadrado. Já o campo elétrico, acabamos de ver aqui, é o carquei nos dois dedos, é a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Mas olha que bacana. Quando você olha o vetor campo elétrico, a fórmula, né, que calcula o valor numérico do teu campo elétrico, você percebe que esse K, Qzão sobre D quadrado, que eu estou colocando em vermelhinho, ele está lá dentro da força elétrica. Olha lá que bonitinho. Tá vendo que esse quadrinho vermelho que está aqui fora, está lá dentro da fórmula da força elétrica? Ou seja, nós podemos substituir, trocar aqui, ó. E dessa maneira a gente chega numa equação que é muito importante para nós, que é chamada de FEC. Olha que bacana. No lugar do Kqzão sobre D quadrado, Kqzão sobre D quadrado é o E. Então eu vou trocar pelo E. Vezes
o módulo da carga Qzinho. Esta é a famosa equação da FEC. E ela, nós vamos trabalhar bastante com ela, tá? Pode ser que apareça muitos exercícios aí relacionando com a FEC. Por que é bacana trabalhar com a FEC? Imagina vocês que eu falo para vocês que numa região tem campo elétrico. Numa região tem campo elétrico. Quem gerou o campo elétrico? Não faço ideia. Não tenho ideia de quem tenha gerado o campo elétrico. Mas eu sei que nessa região que tem campo elétrico, eu vou lá e coloco uma carga, Qzinho, obviamente com valor. Dá para calcular a força elétrica que essa carga Qzinho fica sujeito. Basta você usar essa equaçãozinha aqui, ó, da FEC, que é a junção da lei de Coulomb com a fórmula para se calcular o campo elétrico para nós. Beleza, meninos? Aqui, ó, força em Newton, obviamente, né? Força elétrica em Newton, a carga em Coulomb, e aí o campo sai para nós em Newton por Coulomb. Se você lembrar da unidade de medida de campo elétrico, olha que bacana. Você consegue achar essa formulinha da força da FEC, né? Olha que bacana. Eu falar que o campo elétrico, ou no caso, que a unidade de medida do meu campo elétrico, toda vez que você quer indicar apenas a unidade de medida de uma grandeza, aí você coloca entre colchetes, tá? Aí você não precisa pôr valor, você só põe a unidade de medida dela. Se eu estou falando que campo elétrico, a unidade dela é Newton por Coulomb, eu posso concluir que para calcular o campo elétrico, eu precisei pegar uma grandeza ao qual a unidade é o Newton, que seria a força, né? E dividir por uma grandeza ao qual a unidade é de carga. Pronto. Olha lá. Olhando para a unidade de medida, você consegue montar a equaçãozinha da FEC, né? Se você pegar a carga Qzinho e passar para o outro lado multiplicando, volta a ser a equaçãozinha da FEC que nós montamos aqui. Beleza, senhores? Nenhuma dúvida por enquanto? Não, né? Deixa eu mudar o slide aqui só. Eu acho que tem alguém com dúvida aí, né? Espera aí que eu já vou ver. Ah, agora nem fui olhar para não fazer vocês terem que digitar isso daí, mas obrigado. Poxa vida, fiquei feliz agora. Tá tudo ok então? Tudo belezinha? Meninos, na nossa lista de exercícios agora, não vai aparecer isso, tá? Mas olha só, vocês não podem esquecer que as linhas de força do campo elétrico, olha lá, ó, elas podem se apresentar dessa maneira aqui. Você percebe que de um lado elas estão mais concentradas e do outro existe menor concentração. Isso daqui representa para nós a linha de força do campo elétrico. Bom, primeira regrinha. Se eu pegar para vocês aqui um ponto A e um ponto B, eu vou poder, com certeza, afirmar que a intensidade do campo elétrico no ponto A é maior que a intensidade de campo elétrico no ponto B. Por que nós vamos poder falar isso? Por causa disso daqui, ó. A gente chama de densidade superficial de linhas, né? Olha só que bacana. Se eu pegar uma certa região aqui do espaço, ó, eu vou olhar ali quantas linhas estão cortando essa região do espaço. Eu tenho duas linhas, né? Eu pego o mesmo tamanho, a mesma região, ponho lá no ponto B. Quantas linhas estão passando por ela? Nenhuma. Ah, peão, mas tem linha passando por aqui que você não desenhou. Beleza, tem mesmo. Tem linhas passando por todos os pontos. Mas, se eu fosse desenhar a linha passando lá, eu ia ter que desenhar ela desde o começo aqui, ó. Certo ou não?
Aí eu percebo que começa a concentrar mais linhas lá no ponto A. E ainda assim, eu tenho menos linhas no ponto B. Então, enquanto eu tenho 2 linhas passando pelo ponto B aqui pela região, ó, aqui eu tenho 3, quase 4, né? Passando no ponto A. Então, sempre, aonde as linhas estiverem mais concentradas, onde houver maior concentração dessas linhas, nós vamos poder falar que o campo elétrico naquela região é maior do que no ponto B. Ah, peão, aí então o campo elétrico sempre vai aqui da maior região de campo elétrico para menor? Nunca falei isso para vocês. Tanto é que, olha só, eu posso ter linhas de força do campo elétrico desse jeito, ó. Seria o contrário daquela lá, né? Nesse caso, se eu marcar para vocês aqui um ponto C e um ponto D, eu vou... Pô, nossa, achei que tinha ficado feio. Eu vou poder afirmar que o campo elétrico no ponto C é menor que a intensidade do campo elétrico no ponto D. Então, eu percebo que não é regra, tá? Ah, sempre perto da setinha o campo elétrico é menor. Não, agora inverteu. Por quê? Porque eu percebo que a concentração de linhas que eu tenho aqui no ponto D é bem maior do que a concentração de linhas que eu tenho lá no ponto A. Tranquilo? Bom, aqui eu não posso esquecer de uma coisa. Existem umas linhas que a gente sempre desenha a linha pontilhada ou tracejada, e elas são chamadas de superfícies equipotenciais. Essas superfícies são chamadas de equipotenciais porque elas sempre vão apresentar para nós o mesmo potencial elétrico em cada ponto dessa superfície. Então, ela é chamada de equi, porque são potenciais equivalentes. Por exemplo, se eu pegar um ponto X e um ponto Y, eu vou poder afirmar que o potencial no ponto X e no ponto Y são iguais, justamente por estarem na mesma superfície equipotencial para nós. Nossa, peão, como é que calcula potencial elétrico mesmo? Não é da aula de hoje, tá? Mas só para lembrar, é o carquei num dedo só. Opa, num dedo só. Me empolguei aqui, hein? Num dedo só. O campo elétrico é o carquei nos 2 dedos, o potencial num dedo só. Campo elétrico é a capacidade de gerar força para cada coulomb de carga, né? O potencial elétrico é a capacidade de gerar energia para cada coulomb de carga. Normalmente você tem aí na tua casa, por exemplo, lá uma diferença de potencial elétrico de 110 volts. O que significa isso? Significa que você tem ali uma capacidade de gerar 110 joules para cada coulomb de carga. Então eu percebo que o volt é a mesma coisa que joule por coulomb. Ou nós podemos até falar que potencial é energia por carga, né? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: se eu tenho uma superfície que potencial V1, aqui uma superfície que potencial V2, uma V3, V4 e V5. Vocês sabem me dizer, fala no chat aí, por gentileza, ou no microfone, qual superfície que potencial vocês acham que tem maior intensidade? Aonde o potencial elétrico é maior para nós? Agora o famoso fala que eu te escuto. Nesse caso, fala que eu te leio. Ou se você não sabe, fala aí, peão, não sei e gostaria de saber. Eu disse que era igual ao Y. Olha o mineirinho aí, ó. Eu disse que era igual no X e no Y, né? Olha só que bacana. Se eu pegar aqui no X... Oxe, secretaria entrou agora. Se eu pegar aqui, ó, ponto Y e ponto X, eles estão na mesma superfície, ó, na mesma linha, que é a V5 para nós. Certo? Beleza? Quem falou? Alguém falou alguma coisa aí?
Eu não entendi nada. Aliás, eu não ouvi nada, né? Nayara, beleza ou não? Meninos, dica. Não precisa nem decorar. Dica. Tá vendo a setinha da linha de força do campo elétrico? Estão vendo a setinha? Pega a setinha, ó, e traz para cá. Aliás, não vou deixar aqui sem seta, né? Vamos copiar uma. É só pegar. Oxi. Que transtorno que você gerou aqui agora, meu. Então, ó, é só pegar essa setinha que tá aqui e levar ela para lá. Não vai dar um sinal de maior para nós? Olha que bacana. V1 é maior que V2. Que nesse caso... Caraca, meu, mas... Nossa senhora, tá dando pau aqui pra caramba. É minha caneta que tá ruim. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar tudo aqui. Esse tá aqui. Esse tá aqui. E esse tá aqui. Pronto. Então, olha só, meninos. É só pegar a setinha e levar para lá, ó. A gente vai percebendo, então, que V1 é maior que V2, que, por sua vez, é maior que V3, que, por sua vez, é maior que V4. E assim por diante, tá? Então, sempre. Agora, isso eu tô falando que é sempre, hein? Eu falei para vocês que o campo é mais intenso perto da seta. Não é sempre, tá? Depende de como estão ajeitadas as linhas. Agora, a superfície equipotencial ou potencial, isso é regra, sempre. O nosso campo elétrico sempre vai do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Isso é regra para nós. Esse vocês podem guardar. Beleza, meninos? Vamos fazer exercício, então? Alguém precisa tirar foto aqui ou ali. Se bem que eu mando isso daqui para vocês depois. O Regis, ou o Diego, no caso, eu mando para ele. Ele encaminha para vocês. Vocês estão aí ainda? Sim? Ah, beleza. Eu vou mudar o canal que tá minha mesa aqui, que ela já tá dando pau. Eu achei que tivesse caído. Eu falei, pronto, faltava ter caído aqui, eu tô dando aula para ninguém. Pronto. Vamos ver, sim, uai. Que bom. Não sabe o desespero que é, mulher. Quantas vezes já aconteceu? Toda semana acontece. Tô dando aula, de repente começa a tocar meu celular aqui. A hora que eu olho é aluno ligando, falando, Pião, você caiu. Estamos ouvindo nem vendo você. Eu falei, ah, que beleza. 10 minutos de aula. Ah, beleza, Regis, valeu. Meninos, bora lá então? O primeiro exercício para nós fala o seguinte, ó. Em cada uma das figuras, temos duas cargas elétricas pontiformes gerando um campo elétrico na região em que estão fixadas. Essa informação, o exercício não precisa te dar. Se você tem carga elétrica, automaticamente a carga elétrica gera campo em todos os pontos aqui ao redor dela. Eu disse em todos os pontos. Ó. Qualquer ponto da tela aqui vai ter um campo elétrico gerado por ela. Ah, Pião, mas de mesmo valor? Não. Quanto mais distante da carga, menor é a interação da carga com aquele ponto. Então, menor é a intensidade do campo elétrico. Bom, no caso aqui, nós temos duas cargas elétricas. Então, todos os pontos do espaço aqui, senhores, estarão sujeitos a dois vetores campos elétricos, né? O campo gerado pela Q1 e o campo gerado pela Q2. E em qualquer ponto que vocês pegarem, vocês vão ter que achar, então, qual é o campo resultante da ação daqueles campos. Bom, aí ele fala o seguinte, o ponto P é mero ponto geométrico e não está eletrizado. É um ponto do espaço apenas, tá? Esboce o desenho do vetor campo elétrico no ponto P, gerado pelas duas cargas elétricas de cada figura. Admita que a carga mais Q seja positiva e que a carga menos Q seja negativa, obviamente, né? Então vamos lá, ó.
Como eu sei que a carga aqui, Q1 e 2 na figura 1, tá? São positivas, e eu sei que o campo sai delas, né? Mas qual é a direção do campo elétrico mesmo? Não precisa fazer isso. Eu vou fazer agora, só para a gente lembrar. A direção do campo elétrico é só eu traçar um alinhamento ligando o centro da carga até o ponto onde eu quero desenhar o meu vetor campo. Pronto. Eu sei que essa carga 1, ela gera um campo elétrico saindo dessa carga. Então, no ponto P, ó, o vetor campo elétrico gerado por ela seria esse daqui, ó. Eu vou chamar de E1. Beleza até aqui? Ô, Regis, desculpa, boa noite, viu? Só falei que beleza e não falei boa noite. Olha a carga 2 agora. A carga 2 também está eletrizada, obviamente, ele disse isso, né? Então, para eu poder achar o campo elétrico dela, lá no ponto P, eu não quero em todos os pontos, eu quero lá no ponto P apenas. É só fazer isso daqui, ó. Eu ligo o centro da minha carga até o ponto onde eu vou determinar o vetor campo elétrico, né? Nesse caso, que é lá no ponto P. Como essa carga é positiva, ela também gera, portanto, um campo de afastamento, saindo da Q2 e passando lá pelo ponto P. Na hora que eu desenho o campo elétrico lá no ponto P, ó, eu vou ter a intensidade do campo elétrico E2. Acabou, senhores. Ah, peão, mas ele não quer a resultante? Não, ele não pediu. Ele falou, ó, esboce o desenho do vetor campo elétrico. Ah, não, pediu sim. Ele quer o vetor campo elétrico no ponto P, o resultante. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Agora acabou o conceito elétrico. Agora acabou o conceito de campo elétrico. Agora nós vamos trabalhar conceito de vetores. Para achar a resultante entre dois vetores, o que eu faço mesmo? Traço uma linha paralela a um dos vetores, passando pela extremidade do outro vetor, certo? De preferência pontilhada ou tracejada, tá? E agora eu passo pela extremidade do E1 uma linha paralela ao E2. De novo, essa linha pontilhada ou tracejada. Aonde cruzar as linhas, ela posiciona para nós exatamente aonde está passando o campo elétrico resultante. Esse campo elétrico resultante, ó, nós podemos chamar de R. Beleza? Bom, aí vem a pergunta. Nossa, peão, como é que eu faria para calcular o valor do E1? Como é que eu faria para calcular o valor do E2? Calcular o valor do campo é eletrostática. Lembra que o campo elétrico é o Carquet nos dois dedos. É a constante eletrostática que você tem que saber decor. No ar e no vácuo, 9, 10 a nona. Vezes a carga da tua partícula, ele teria que fornecer o valor da carga. Dividido pela distância que separa a sua carga do seu ponto P. Então, nesse caso aqui, ó, esta seria a distância D. Só que essa distância é ao quadrado. É desse jeito que vocês vão calcular o campo gerado por cada carga num determinado ponto. Depois que você encontrou o valor D2 e que calculando ali pela fórmula você encontrou o valor D1, senhores, aí acabou a eletrostática. Agora é vetor, é geometria para nós. Para eu poder achar o resultante, ó, eu não sei quanto é que vale esse ângulo, obviamente que ele teria que fornecer esse ângulo para nós aqui, tá? Mas eu vou chamar o ângulo entre o vetor E1 e o vetor E2. Perceba que eu estou falando o ângulo entre o vetor E1 e o E2, tá? Eu vou chamar esse ângulo de alfa, só para manter o padrão que nós seguimos ontem. Tendo o ângulo alfa, acabou. De novo, como é que a gente calcularia ele? É vetor? Então, a gente usa a lei dos cossenos. Lembrando que aqui a nossa lei dos cossenos é uma lei dos cossenos modificada, né? A original está lá na matemática. O que eu faria aqui, ó? O resultante, que nesse caso é o ER ao quadrado, tem que ser igual. Das componentes ao quadrado, o E1, mais o outro que ajudou a gerar o ER, que é o E2 ao quadrado, mais 2 vezes o E1, vezes o E2 e vezes o cosseno do ângulo alfa. Acabou.
Nossa, peão, é um trem muito grande. É um trem muito grande, mas é o que temos para poder trabalhar. Peão, mas e se os dois vetores coincidissem de ficar assim, ó? E se os dois vetores lá... Deixa eu fazer um negocinho aqui agora. Vamos lá. E se os dois vetores coincidissem de estar assim, ó? Vamos pegar a tampinha da caneta como sendo a ponta da seta, tá? Que dá para vocês verem. Se os dois vetores estivessem na mesma direção e sentido, ou seja, com ângulo de 0 graus, aí é um caso particular de vetores. Toda vez que o ângulo for 0 graus, não importa o tipo de vetor que vocês estejam trabalhando, pode somar. Então você faria E1 mais E2, é o valor do E1 mais o valor do E2. Aonde que nós achamos mesmo o valor do E1 e E2? Na formulinha. Aí era eletrostática. Depois que você achou o valor, agora é geometria, vetores. E se tivesse com um ângulo de 180 graus entre eles, ó, um apontando para um lado, o outro apontando para o outro lado. Aí com o ângulo de 180 você faz um menos o outro, de preferência o maior menos o menor. Pior, mas e se os dois forem de mesmo valor? Aí ele menos ele mesmo vai dar zero. Então daria um campo elétrico resultante zero. Terceiro caso particular. E se o ângulo entre os vetores fosse 90 graus, ó, um na vertical, outro na horizontal? A resultante estaria aqui, ó, pela regra do paralelogramo, e você vai calcular por um simples Pitágoras. A resultante ao quadrado é um vetor ao quadrado mais o outro vetor ao quadrado. E ainda tem aquele quarto caso particular, que se forem vetores do mesmo tamanho, no caso aqui, ó, as canetas têm o mesmo tamanho, porém com ângulo entre elas de 120 graus. Aí é regra, caso particular. 120 graus de ângulo e mesmo valor para os vetores, a resultante aqui tem o mesmo valor que os seus vetores. Um exemplo, se esse for 10, esse for 10, a resultante aqui também será 10. Então é isso, meninos. A partir de agora, vocês vão poder calcular o campo elétrico e uma maneira que você tem de calcular o campo elétrico é o carqueio nos dois dedos. Ah, peão, não é o único? Lógico que não. Lógico que não. Quer ver? Volta aqui um pouquinho. Nós vimos aqui, ó, que nós podemos... Oh, escrevendo na caneta com a bundinha dela. Não ia escrever nunca, né? Nós estamos vendo aqui, ó, pela FEC, que se eu tiver a força elétrica da partícula e eu tiver a carga, eu consigo calcular o campo elétrico. Eu não estou calculando o campo a partir da carga geradora. Eu estou calculando o campo a partir de um teste que eu fiz com uma carguinha que eu soltei na região. Então, tem duas maneiras aí de vocês poderem calcular o campo elétrico, tá? Nós estamos pensando agora quando você tem a carga, a distância e calcula a partir dos dados dessa carguinha. Dúvidas aí? Fala pro tio, tô indo muito rápido ou tá de boa? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, beleza, meninas. E meninos, né? Tem o Carlos e tem o Regis aí também. Olha lá. Vamos para a figura B agora. Na figura B, o ponto P está aqui no topo do nosso triângulo. Eu tenho agora uma carga positiva e uma carga negativa. Eu não vou desenhar aquela linha pontilhada ou tracejada agora, tá? Essa linhazinha aqui, ó, que dá a referência para nós sabermos qual é a direção do vetor campo elétrico, eu não vou desenhá-la. Agora, eu vou trabalhar como vocês devem trabalhar no vestibular. Não fica perdendo tempo com coisas que não são necessárias. Por exemplo, o campo elétrico gerado pela carga Q positiva. Bom, se ela é positiva, ela gera campo saindo dela. Isso significa que lá no ponto P, ó, eu vou ter um vetor campo na mesma direção que liga elas, mas não chegando nela, e sim saindo dela. Então aqui, ó. Ah, peão, não ficou certinha a direção. Tudo bem, não tem que ficar certinho. Você não é obrigado a acertar o desenho no olhômetro e sem régua, né? Então eu vou chamar essa carga de 1. Eu vou falar que ali foi gerado o campo elétrico E1. E a carga negativa? A carga negativa eu vou chamar de 2. Se ela é negativa, ela também gera um campo elétrico no ponto P, porém não de afastamento, porque ela é negativa. Ela gera um campo de aproximação. Então aqui, ó, eu tenho o vetor campo elétrico, que eu vou chamar de 2. Bom, como é que eu calculo E1
Como é que eu calculo o E2? De novo, tá aqui, ó. É o kzão sobre a distância ao quadrado. Tanto para E1 como para E2. Ah, Pior, mas eu tenho que fazer duas contas? Meninos, se a distância for diferente, ou se uma das a carga for diferente, ou se as duas coisas forem diferentes, obviamente você vai ter que calcular de novo. Não tem jeito, você vai ter que fazer duas contas. Agora, pega o exemplo nosso aqui, ó. Olha que bacana. A carga é Q. Aqui também é Q. A distância de uma até a outra é Dzinho. Aqui também a distância de uma até o ponto P também é Dzinho. Espera aí, a carga é a mesma, a distância é a mesma e a constante, como o nome está falando, é constante, então é a mesma para todos? Ah, então aqui tem uma particularidade. Nesse caso, se eu falar que o E1 vale E, eu posso afirmar que o E2 também vale quanto? Vale E para nós. E nesse caso, ó, só por curiosidade, esse E seria K, o módulo de Qzão, então percebo que não importa se é positivo ou negativo, a carga entre módulo, dividido pela distância que separam elas, que é o Dzinho, ao quadrado. Acabou. Mas eu vou chamar de E para não ficar carregando tudo isso daí, tá? Bom, obviamente que aqui entre os nossos vetores campo elétrico, ó, existe um ângulo. Eu daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, será que a gente sabe quanto que vale esse ângulo? Quem souber, já pode responder, tá? Eu vou chamar esse ângulo de θ. E a resultante para nós, como é que a gente faz para achar a resultante mesmo? Desenho, regra do paralelogramo. Olha lá. Passando pela extremidade do vetor azul, eu vou traçar uma linha paralela ao vetor vermelho. Lembre-se que essa linha seria bacana você desenhar ela pontilhada ou tracejada. E, passando pela extremidade do vetor E1, eu vou traçar uma linha paralela ao vetor azul, que é o E2. Aqui, de novo, fazer ela tracejada para nós, certo? O resultante, ele tá a bundinha aqui junto com os outros, ó, e a seta dele, chegando exatamente onde essas linhas se cruzaram. Esse seria o nosso vetor resultante. Beleza? Caraca, hein, Nayara? Nossa, que cagada que que besteira que eu fiz. Esqueci de botar a setinha aqui. Parabéns, Nayara. Exatamente, 120 graus. Agora, explica para a turma aqui, por que você concluiu que é 120 graus? Da onde você tirou da tua cabecinha que ali o θ vale 120 graus? Sendo que ele não deu número nenhum aqui, o único número é do exercício, né? E das figuras, 1 e 2. Triângulo de lados iguais. Olha que bacana, senhores. Nesse caso aqui para nós, perfeito, parabéns. Como eu tenho um triângulo de lado D, D e D, que tipo de triângulo equilátero nós temos aqui? Perfeito. Acho que todo mundo pensou, é o equilátero, né? E no triângulo equilátero, além de ter 3 lados iguais, ele também possui 3 ângulos iguais, né? Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, se eu dividir por 3 ângulos iguaizinhos aqui, vai dar 60 graus para cada um. Certo ou não? E aí, olha que bacana. O θ para nós é suplementar aos 60 graus. Ou seja, para completar 180, tá faltando 120 graus. Meninos, eu pergunto para vocês então, qual é o valor do campo elétrico resultante aqui, o ER? Joga no chat. Tá arrebentando, hein, mulher? Olha lá, ó. Eu tenho dois vetores. Eu tenho dois vetores. Estão vendo aqui, ó? E eu sei que o E1 vale E e que o E2 eu pude falar também que vale E. Vamos voltar? Por que eu posso falar que a intensidade, o valor deles vai ser o mesmo? Porque é a mesma carga Qzão, apenas com sinal diferente, separados pela mesma distância e no mesmo meio. Então eu posso falar que o E1 vale E, o E2 vale E? Pera lá. Temos um caso particular de vetores aqui, não temos? Se o ângulo θ entre eles vale 120 graus
e os dois vetores possuem a mesma intensidade, eu já posso afirmar que a resultante tem a mesma intensidade que eles. Então, o E, R, vale exão para nós. Ah, Pior, mas letra, meninos. O cara não deu o valor da carga, não deu o valor da distância, não tem como calcular nada. Mas se ele desse valores, eu ia achar um valor, sei lá, por exemplo, 10 newtons por coulomb aqui. A hora que eu calculasse esse, seria 10 newtons por coulomb também. E aí, como são dois vetores de mesmo valor com ângulo de 120, a resultante também daria quanto? 10 newtons por coulomb. Peão, não gosto dessa resultante, de achar assim por esse caso particular. Posso fazer de outro jeito? Lógico que sim. Tá aqui, ó. Lei dos cossenos. Boa sorte. Vai ficar E ao quadrado mais E ao quadrado, já que a gente sabe que eles valem E, mais 2 vezes E vezes o cosseno de 120. Boa sorte. Brinca com a lei dos cossenos. Se você souber fazer conta, o que eu falo? Quando eu falo saber fazer conta, é quando você não faz conta, tá? É quando você faz a conta sem fazer conta. Você chega rápido. Quer ver? Fazer conta sem fazer conta. Olha só que bonitinho. Naquele caso da figura 2, o ER quadrado vai ficar o E1, que é E ao quadrado, mais o E2, que também é E quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2, como é E vezes E, fica E quadrado. E vezes o cosseno de 120. Vamos lembrar quanto é que vale o cosseno de 120? Ele vale menos meio. Ixi, Peão, eu não lembrava que o cosseno de 120 é menos meio. Então lembra que o cosseno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do ângulo suplementar a ele com um sinal trocado. Quem que seria o suplementar de 120? 60 graus? Então olha lá, qual que é o cosseno de 60? Ah, o cosseno de 60 eu lembro que é tabelado, é meio. Pronto, o do seu suplementar vai ser o mesmo valor, porém com o sinal trocado. Então é menos meio. Só que aí esse 2 aqui cancela com o 2 que está dividindo. E esse mais fica menos. Então a gente ficaria que o ER ao quadrado ia ficar E quadrado mais E quadrado e menos E quadrado, né? E aí E quadrado corta com E quadrado. Olha lá, quase não estamos fazendo continha, né? Foi só fazer 2 dividido por 2 ali. Já que o ER ao quadrado é o E ao quadrado, corta o quadrado com o quadrado, a gente conclui que o ER vale E. Está comprovado, senhores. O caso de 120 graus, você não precisa usar a lei dos cossenos. Já pode pôr direto, sempre vai ter o mesmo valor das suas componentes. Fechou, meninos? Bom, eu coloquei coisa a mais no nosso exercício, tá? Na verdade, ele só queria que você desenhasse o resultante. Não precisava indicar valor, não precisava indicar nada aí de ângulo, nada mais. Bora pro próximo? Quem precisa tirar foto, tira foto. Dá uma picturada aí. Regis, você tá aí ainda, Regis? Reginaldo. Deve estar em atendimento aí ou fazendo outras coisas, né? Depois eu falo com ele. Podemos mudar o exercício, meninos? Vamos mudar, hein? Ninguém se manifestar porque pode. Vamos pro 2, ó. Caraca, quase 8 horas já. 4 cargas pontiformes foram fixadas nos vértices de um quadrado. Nos vértices 1 e 2, fixadas as cargas positivas, que ele chama de mais Q, e negativa, que ele chama de menos Q, respectivamente. Nos vértices 3 e 4 estão fixadas, respectivamente, as cargas Q3 e Q4, desconhecidas. Então, olha lá, Q3 e Q4, eu não sei se vale Qzão, se é maior que Qzão, ou se é menor que Qzão. E eu não sei se é positiva ou negativa, eu desconheço elas. O ponto G, no bom sentido, é centro geométrico do quadrado, e nele não existe nenhuma carga elétrica, ou seja, aquele pontinho central do quadrado lá é apenas um ponto do espaço aí para nós, tá? Sabe-se que o campo elétrico resultante no centro geométrico, que ele chamou de G, lá do quadrado, é nulo. Opa, olha que bacana. Eu já sei que o campo elétrico resultante naquele pontinho G vale quanto?
vale 0. Então, ele quer saber, item A, se eu pegar a carga Q3 e subtrair a carga Q4, vai dar 0? Se eu pegar B, se eu pegar Q3 mais Q4, que vai dar maior que 0? Ou C, somando Q3 e Q4 dá menor que 0? D, a Q3 é igual a mais Q e a Q4 é igual a menos Q. E na E ele inverte, ele fala que a Q3 que é igual a menos Q e a Q4 igual a mais Q. Então nós vamos ter que analisar o que está acontecendo aí, certo? E eu vou fazer um negocinho aqui, pera lá. Eu fechei, que beleza. Eu fechei tudo. Para não ficar apertado, é 2 palitos. Para não ficar apertado e não ter que mexer no texto lá na figura, né? Dá um print screen. Dois palitinhos aí, meninos. Pronto. Agora vai ficar mais bonitinho, ó. Vamos trabalhar com esse trambolho aqui, ó. Vem cá. Todo mundo curtiu agora, ó. A carga 1 e a carga 2, nós conhecemos. O valor da carga, Qzão e Qzão. Percebo que em módulo elas têm a mesma carga, tá? Porém com sinais contrários. Isso significa que a carga 1, por ser positiva, gera um campo no ponto G, que é um campo de afastamento. Olha só. Então, aqui eu tenho o campo elétrico gerado pela carga 1. Eu vou chamar esse campo de 1. Já a carga 2, por ser negativa, ela também gera campo lá no ponto central. Só que por ser negativa, ela gera um campo de aproximação. Chegando para ela, esse campo, eu vou falar que vale E2. Senhores, percebam que apenas com essas duas cargas, A1 e A2, eu tenho 2 vetores campo elétrico e isso não me gera um campo resultante nulo, né? Percebo que aqui, ó, eu teria uma resultante desses 3 vetores, certo? Porém, nós temos outras 2 cargas que estão no vértice 3 e no vértice 4. E aí, olha o que acontece. Essa carga Q4, ela precisa gerar um campo na direção que liga ela até o ponto G, ou seja, ela precisa gerar um campo que anule aquele vetor vermelho. Então, olha só, ela vai gerar um campo aproximando dela, não tem como, né? Porque aí os dois vão ficar com o mesmo sentido e não tem como anular. A gente somaria, né, para achar o resultante. Não pode ser inclinado para outro lado, senão não tem como anular. Para anular, obrigatoriamente, o campo gerado pela 4 tem que ter a mesma direção do campo E1, e isso é possível porque ela está alinhada com esse ponto, né? Sentido oposto, ó, apontando lá para a carga 1, e o vetor dela não pode ser nem menor que o vetor E1, nem maior que o vetor E1. Ele, nesse caso, tem que ser exatamente de mesmo tamanho que o vetor E1. Então, esse daqui, ó, é o campo gerado pela carga 4. Se eu conseguir com a carga 4 gerar um campo de mesma intensidade que o E1, porém de sentido oposto, senhores, eu posso afirmar que um anula o outro, pois o ângulo entre eles é de 180 graus. Então eu chego numa conclusão aqui, ó. Eu vou poder afirmar que o Q4 é positivo. Certo ou não? Por quê? Porque o campo gerado por ela, ó, saiu da carga Q4. E quando o campo sai da carga, é porque a tua carga é positiva. Vou além. O vetor campo elétrico E4 não podia ser menor que 1, nem maior que 1. Tinha que ser exatamente de mesma intensidade. Então, olha cá pro tio.
Lembrando que o campo elétrico é K, que é a constante eletrostática, que é a mesma para as duas, vezes o módulo da carga, e dividido pela distância entre a carga e o ponto onde eu estou calculando o campo. Percebo que a distância é a mesma, meninos. É metade da diagonal da carga 1 até o ponto G, metade da diagonal da carga 4 até o ponto G. Então, já que a constante e as distâncias são iguais, para poder gerar o mesmo valor de campo, a carga também tem que ser igual. Então, eu concluo que a carga Q4 tem o mesmo valor da carga Qzão e é, para nós, uma carga positiva. Beleza? Dessa forma, já dá para jogar fora a alternativa D, né? Que ele fala que a Q4 vale menos Qzão. Ela não vale menos Qzão. Com certeza, ela vale mais Qzão. Agora, eu preciso anular aquele vetor E2. Para poder anular o vetor E2, obviamente que eu preciso de um vetor de mesma direção que o vetor E2, de sentido oposto, não pode ser no mesmo sentido, ó, senão vai somar. Não pode ser perpendicular ou inclinado, porque senão não tem como anular. Obrigatoriamente precisa estar na mesma direção e com o mesmo tamanho, com a mesma intensidade, porém no sentido oposto. Então, esse vetor campo elétrico, quem vai poder gerar é a carga 3. Eu vou chamar de Q3. De E3, desculpa. E aí, obviamente, que o vetor E2 está sendo anulado pelo vetor E3. Mas, espera lá. Se o E3 está chegando na carga Q3, é porque a carga Q3 com certeza é o quê? Negativa. Então, vou colocar aqui, ó. Q3 com certeza é menor que zero. É negativa. E vou além. O valor do campo gerado por ela não pode ser maior que o E2, nem menor que o E2, senão vai sobrar resultante. Tem que ser exatamente de mesma intensidade que o E2. E percebo que as distâncias do centro até a carga 3 e a carga 2 é a mesma, metade da diagonal. A constante eletrostática é a mesma. Para poder ter o mesmo campo elétrico, obrigatoriamente eu tenho que ter a mesma carga. Então percebo que Q3 é o valor Qzão em módulo, tem o mesmo valor. Nesse caso, a Q3 ela é menos Qzão. Ou seja, ela é negativa, porém vale Qzão para nós. Dessa forma, senhores, a gente consegue afirmar que o campo elétrico resultante lá no ponto G, como todo mundo se anula, ele vale zero. Que é a condição do exercício, né? Ó, que o campo elétrico seja nulo. Para isso, vamos lá. Item A. Q3 menos Q4 vai ser igual a zero? Senhores, o Q3 ele vale Qzão, negativo. Menos o Q4, que vale Qzão. Aí fica menos Qzão. Esse menos aqui, ó, faz o Q4 ficar negativo, né? Então ele está falando isso daqui, ó. Q3 menos Q4. O Q3 vale menos Qzão e o Q4 vale mais Qzão. Aí vai ficar menos Qzão com menos Qzão, isso daqui dá um total de menos 2 Qzão. Não tem como anular, né? Então, joga fora A. A B. Se eu somar Q3 com Q4, vai dar positivo? Se eu somar as duas, Q positivo com Q negativo, isso vai dar zero. Não vai dar positivo, né? Então, joga fora a B. A C. Se eu somar as duas, Q3 e Q4, vai dar menor que zero, ou seja, negativo? Também não, nós já vimos que elas darão zero, né? A soma delas. E aí, ele está falando que Q3 vale Qzão negativo, até aí, beleza. E que Q4 vale Qzão positivo, beleza. Então, a melhor alternativa para nós é a alternativa E, de campo elétrico. Fechou? Não parei de falar agora em exercício inteiro. E aí, alguma dúvida? Nadinha de nada? Vamos ver quem tá aí ainda. A Manuela e a Esther. A Maria Clara saiu. Não, não saiu não, tá aí ainda.
Bora lá, meninas. O Carlos também caiu fora. Vamos pro 3? Vamos mudar, hein? Terceiro exercício. Olha só. Duas cargas elétricas mais Q e mais 4Q estão fixas sobre o eixo X, respectivamente nas posições 0 e 1 metro. Uma terceira carga é posicionada entre as duas sobre o eixo X, tal que se encontra em equilíbrio eletrostático. Qual é a posição da terceira carga em metros? Então, olha que bacana. Eu vou colocar para vocês aqui um eixo X. Esse X medido em metros, tá? Eu vou ter aqui um valor 0 e aqui o valor 1 metro. Aí ele fala o seguinte, lá no ponto 0 eu coloco uma carga positiva de valor Qzão. Lá no ponto 4 metros, eu coloco uma carga, no 4 ponto não, 1 metro, né? Eu coloco uma carga Qzão, também positiva, porém que vale 4 Qzão. Então, olha lá, ó. Essa daqui é uma carga de valor Qzão, essa daqui é uma carga de valor 4 Qzão, certo? E, entre elas, mas ainda sobre esse eixo, é colocada uma terceira carga. E essa terceira carga, ele não fala se é positiva ou se é negativa. Também não fala qual é a carga dela. Tudo bem? Se ela for positiva, vai dar uma situação, se ela for negativa, vai dar uma outra situação, mas o resultado das duas, senhores, é exatamente igual, tá? Não vai mudar isso para nós. Então, olha que bacana. Como a carga Qzão é positiva, esse ele deu no texto, como a carga 4Qzão também é positiva, a carga Qzinho, eu vou falar que ela é negativa, tá? Se ela for negativa, ela tem atração tanto com a carga Qzão, como com a carga 4Qzão. Percebo que as forças estão em sentidos opostos. Elas têm condições de se anular e manter a carga central em equilíbrio. Agora, ele quer saber a que distância, ou seja, do marco zero, né? Essa carga vai ficar em equilíbrio. Então, ela vai oscilando até que ela para. Quando ela parar, olha o que está acontecendo. É chute, hein? Eu estou considerando negativa. Se você quiser considerar positiva, vai dar certo do mesmo jeito. E eu estou chamando essa carga de Qzinho. Esse Qzinho não vai interferir. O que eu percebo aqui é que existe uma atração eletrostática entre a Qzinho e a Qzão. Então, aqui eu tenho uma força que eu vou chamar de F1. Porém, entre a carga Qzinho e a carga 4Qzão, também aparece uma força de atração. E eu vou chamar essa força de F2. Pião, mas essas forças não aparecem também na carga Qzão e na carga 4Qzão? Lógico que sim. Só que eu não quero a resultante nelas. Ele está analisando a carga Qzinho, para a carga Qzinho ficar em equilíbrio. Então, não tem por que eu ficar desenhando nas outras. A única coisa que nós sabemos, então, senhores, é que para ficar em equilíbrio nessa posição, quem puxa para a esquerda tem que ter a mesma intensidade que quem puxa para a direita. Acabou, né? O que nós vamos fazer aqui? Ó? F1 tem que ter a mesma intensidade de F2. Eu vou chamar a distância da carga Qzão até a carga Qzinho, que é a distância que eu quero calcular, né? A partir da origem, qual é a distância que ela está? Eu vou chamar de x. A distância da carga Qzinho até a carga 4Qzinho, de centro até centro, né? Representa para nós 1 menos x. Certo ou não? Se eu pegar toda essa distância que vale 1 metro, tiro o x do lado esquerdo, o que sobra do outro lado é 1 menos x para nós. A partir daí, lei de Coulomb. A força, o que é a lei de Coulomb mesmo, peão? É a fórmula da força elétrica, que é K vezes o módulo de Qzão e vezes o módulo de Qzinho, tudo isso dividido pela distância que separam as cargas ao quadrado. Então vamos lá, ó. A F1 vai ficar para nós assim, ó, K, a carga Qzão
vezes a carga Qzinho, que eu sei que é negativa, mas entra em módulo. Tudo isso dividido pela distância entre elas, que é o x ao quadrado. É igual a F2, que vai ser K, a carga 4Qzão, vezes a carga Qzinho, tudo isso dividido pela distância que separam elas, que é 1 menos x, tudo isso ao quadrado. E agora é brincar de fazer cancelamento. Olha que lindo. Vem com o tio, ó. K de um lado, K do outro, eu posso cortar. Qzinho de um lado e Qzinho do outro, a gente também pode cortar. Qzão e Qzão, aqui tá multiplicando, hein? Qzão com Qzão, eu também posso cortar. Então, eu percebo que a nossa matemática vai sobrar no verde do lado esquerdo, sobrou 1, dividido por x quadrado. Tudo isso é igual. Do outro lado, em azul, sobrou 4, dividido por 1, menos x ao quadrado. Eu pergunto para vocês, respondam aí, por gentileza. O que eu faço? Multiplico em cruz, desenvolvo o quadrado perfeito lá, o quadrado da diferença, e acho as raízes? Bota a raiz, Nayara. Dá até desespero não fazer isso, né? A Nayara sugeriu a gente fazer isso daqui, ó. Eu vou aplicar a raiz quadrada de um lado, para manter a igualdade, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, bora lá, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de x quadrado é x. Raiz quadrada de 4, no bom sentido, dá 2. E raiz de 1 menos x tudo ao quadrado, sobra para nós 1 menos x. Olha como simplificou. Multiplicando em cruz, vão ficar 2 vezes x igual a 1 vezes 1 menos x. Esse x está negativo, passa para o outro lado positivo, então vai ficar 2x mais x, dá um total de 3x igual a 1 metro. Aí nós vamos chegar aqui, esse x é 1, dividido por 3 metros, que é o equivalente a 0,33 metros. Ou, poderia aparecer em centímetros aí, teríamos 33 centímetros para a nossa distância. Fechou, meninos? Nesse tipo de exercício, ó, só toma cuidado com uma coisa. Às vezes ele pede a distância em relação à carga Qzão, às vezes ele pede a distância em relação à carga 4Qzão. Vocês têm que ficar atento em relação ao que ele pediu. Aqui ele não fala em relação a quem, porque ele falou que está sobre um eixo X, né? O eixo X tem orientação. Então, no caso aqui, para nós, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Pião, eu podia desenvolver o quadrado perfeito, multiplicar em cruz, fazer distributiva, aí fazer soma e produto ou Bhaskara para achar as raízes, ia ver que um valor poderia jogar fora, ficar com outro que daria 0,33? Com certeza. É mais uma página de resolução, mas com certeza dá certo. Se for teu interesse, pode fazer sim. Bora pro próximo? O tempo vai ficando curto. Ô, Jesus, viu? Tentar terminar essa listinha pelo menos, né? Muda. Foi. 4, moçadinha. Curtiu? Duas partículas eletrizadas, ambas positivas, e com cargas elétricas QA. Vamos colocar do lado delas lá, ó. QA positiva. QB também positiva. Estão fixas nas posições indicadas na figura. Sabe-se que no ponto P, situado sobre a reta que passa por elas, o campo elétrico é nulo. Desprezando qualquer outros efeitos elétricos além dos criados por A e B, e considerando as distâncias indicadas na figura, a razão QA sobre QB é igual a... Então, ele quer aqui, ó, QA sobre QB. É isso aqui que ele está perguntando. Beleza? Então, vamos lá, meninos. Carga A. Vou fazer em vermelhinho aqui, ó. É uma carga positiva. Portanto, ela gera campo de afastamento. O campo sai dela.
sai lá do ponto A, passando pelo ponto P, ó, o campo elétrico, e esse campo elétrico eu vou chamar de EA. Carga B, fazer inverte, também é positiva. Então, ela também gera campo se afastando dela. Então, eu vou falar que sai um campo dela aqui, ó, e passa pelo ponto P, apontando para a esquerda, né? Esse daqui é o campo elétrico gerado pela carga B. Só que ele quer o seguinte, ele quer saber a razão QA e QB, QA sobre QB, né? Sabendo que ele falou em algum lugar aqui, ó, que eu não estou achando, sabe-se que no ponto P sobre a reta, aqui, ó, o campo elétrico é nulo. Ó, o campo elétrico resultante no ponto P vale zero. Isso significa que quem puxa, ou puxa não, né? Mas o vetor que aponta para a direita tem a mesma intensidade do vetor que aponta para a esquerda. Que a hora que eu faço um menos o outro, me dá resultante valendo zero. Então, o que nós vamos falar aqui é o seguinte. Para isso acontecer, o EA, ele tem que ter a mesma, eu disse a mesma, tá? A mesma intensidade, o mesmo valor que o campo gerado pela carga B. Então, vamos lá. Como é que eu calcularia campo elétrico mesmo? Campo elétrico é o Carkey nos dois dedos. Essa é a relação, certo? Então, bora lá. Para carregar, vai ser a constante elétrica, eletrostática. A carga QA em módulo. Tudo isso dividido pela distância entre ela e o ponto P ao quadrado. Perceba que a distância entre ela e o ponto P vale D ao quadrado. É igual o campo elétrico gerado pela carga B, que vai ser a constante eletrostática, que é K, vezes a carga B, dividido pela distância que separa ela do ponto P. A distância que separa a carga B do ponto P é essa daqui, ó, 3D. Portanto, esse K corta com esse K. Aí nós vamos ficar, então, QA dividido por D ao quadrado tem que ser igual a QB. Cuidado agora, hein? Dividido por 3D todo mundo ao quadrado. Então, aqui faz distributivo, ó, 3 ao quadrado é 9 e D ao quadrado é o próprio D quadrado. Cancelando o D quadrado que eu tenho do lado com o outro e multiplicando isso daqui em cruz, nós vamos chegar aqui QB é igual 9 vezes o QA. Aliás, eu vou fazer diferente, não vou nem chegar nessa relação, vou deixar aqui, mas olha só que bacana. O que ele quer para nós é o QA sobre o QB. Então, eu vou pegar o QB, que está aqui, ó, 1 QB, e vou passar só o QB para o outro lado multiplicando. Desculpa, dividindo. Então, nós vamos ficar aqui QA dividido por QB. Tudo isso é igual a 1 dividido por 9, que já estava lá. E é isso que ele pediu, ó. Qual a razão entre QA e QB? QA sobre QB, quanto que vai dar isso daqui? QA sobre QB vai dar para nós 1 sobre 9. E não tem alternativa? Oh, tem aqui. Isso dá para nós a alternativa C, de campo elétrico. Beleza, meninos? Nayara? Manuela? Esther? Regis? Tranquilo aí? Tranquilinho? De boa? Então, bora. Vamos para o último exercício, então. Quer tirar uma foto? Tira uma foto, dá uma picturada. Bora lá. Quinto e último. Não da aula, mas o último da lista. Ah, ó, pessoas. Vocês que estão com a lista aí, aqui duplicou. Tava assim, ó, as unidades de medida, as unidades não, desculpa, as alternativas,
Alternativa A, você dá uma olhada aí, tá assim, ó, 2K quezão sobre R quadrado, 2K quezão sobre R quadrado. Duplicou a alternativa, tá? A B tá raiz de 2K quezão R quadrado, raiz de 2K quezão R quadrado na frente. Eu cortei aqui, tá? Eu não tinha reparado nisso, mas do material que eu tenho já estava assim e eu não reparei. Só reparei a hora que estava trazendo aqui para esse slide. Então, ó, dá uma olhadinha as alternativas, elas têm que estar desse jeito aqui, ó, tá? Elas estão duplicadas aí, acho que deu Ctrl+C, Ctrl+V na hora e quebrou as pernas. Bora pro 5, ó. Olha só. Duas partículas eletrizadas com cargas elétricas positivas Qzão estão fixadas sobre uma circunferência de raio R e centro C, conforme a figura. Sendo K a constante eletrostática do meio, a intensidade do campo elétrico total, ou seja, campo elétrico resultante, criado por essas duas partículas lá no ponto P, é. Então, olha só, senhores. As duas cargas aqui são positivas, certo? Então, elas geram campo de afastamento. Isso significa que lá na carga aqui, ó, sai um campo elétrico passando pelo ponto P. Obviamente que a gente desenha o campo a partir do ponto onde eu quero calcular, né? Então, esse daqui é o campo elétrico gerado pela carga 2. Vou chamar essa carga aqui de 2, tá? A mesma coisa vai fazer a carga 1. Então, vou chamar essa carguinha de 1. Ela também é positiva, então do centro dela sai uma linha de força passando lá pelo ponto P. E isso determina para nós um vetor campo elétrico que ele começa no ponto P, então a gente não desenha desde a carga, tá? E esse campo é o P1. Então, mas por que você desenhou a partir da carga? Para eu achar certinho a direção, né? Então, se vocês estiverem numa prova, pega o teu RG, se quiser fazer certinho, se você quiser fazer certinho, né? Liga lá a carga até o ponto, você vai ter a direção do teu campo elétrico. Bom, como que eu faço para calcular esse campo elétrico gerado por essas cargas? A formulinha nós conhecemos. É o Cark nos dois dedos para nós, certo? Então vamos lá. Quem que vai ser o E1? Vou calcular aqui do ladinho, ó. O E1 vai ser K vezes a carga, que é Qzão, sobre a distância ao quadrado. Só que essa distância nós vamos ter que calcular. Então vem cá, ó. Vai ficar sobre a distância ao quadrado. Vamos ver quanto é que vale a distância aqui? A distância entre as cargas é essa, ó. Se você perceber aqui, nós vamos fechar um triângulo, certo? E esse triângulo é um triângulo isósceles, porque aqui a distância do centro até a circunferência, que é R, aqui também vale R. Sendo que esse ângulo aqui é 90 graus. Ah, peão, para achar a distância Dzinho, então, é só calcular a hipotenusa desse triângulo verde. Exato, perfeito. Faz lá D quadrado é igual a R quadrado mais R quadrado. Ou você pode pensar o seguinte: perceber que pela geometria, o Dzinho para nós nada mais é que a diagonal de um quadrado de lado R por R. E aí, como é que a gente calcula a diagonal de um lado de um quadrado mesmo, senhores? É o lado vezes raiz de 2, não é verdade? Então, ó, eu vou trabalhar dessa forma e já vou colocar aqui, ó, que a minha distância Dzinho é o lado daquele quadrado R vezes raiz de 2. Ah, peão, não gostei disso daí. Não, é isso daqui, ó. Pitágoras, D quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. R quadrado mais R quadrado, eu tenho um total de 2R quadrado. Tira a raiz do D e para manter a igualdade, tira a raiz do outro lado. Raiz quadrada de Dzinho é de D quadrado é Dzinho. Raiz quadrada de R ao quadrado é R. E raiz de 2, que eu deixo como raiz de 2. Pronto. Você comprova aquilo que nós já tínhamos visto, né? Que a distância entre a carga e o ponto P é o raio vezes raiz de 2. Se a gente faz essa continha aqui, ó, nós vamos ficar K, módulo de Qzão, faz distributiva R ao quadrado
e raiz de 2 ao quadrado fica 2. Então, eu posso falar, ó, que esse campo é meio de Kqzão sobre R quadrado. Tudo bem? E o E2? Bom, o E2, se eu analisar bem, a distância da carga 2 até o ponto P, ela também fecha um triângulo retângulo para nós, onde os catetos do triângulo retângulo também valem o raio, vale R, e, portanto, a distância entre a carga 2 e a carga no ponto P, e o ponto P, quer dizer, é a mesma que da carga 1 até o ponto P, ou seja, é o mesmo desenho. Então pera lá. Se eu tenho a mesma carga, a mesma distância, no mesmo meio, obviamente que o campo elétrico gerado pela carga 2 tem a mesma intensidade do campo elétrico gerado pela carga 1. Então aqui, meninos, vocês não precisam nem fazer conta. Você já sabe qual é o valor. Se o E1 vale meio de Kq sobre R quadrado, o E2 também vale meio de Kq sobre R quadrado. Fechou? Só que ele quer a resultante, né? Então vamos lá, vamos desenhar a resultante. Pela regra do paralelogramo, ó, eu tenho linhas paralelas cortadas pela mesma, aliás, linhas paralelas aos eixos, e onde corta gera para nós a resultante. Então eu vou ter aqui um vetor ER, senhores. Nossa, mas esse ficou fininho demais. Agora sim, ó. Eu vou ter um vetor ER, que é o nosso resultante de E1 e E2. Um detalhe. Como aqui no triângulo verde, esse triângulo tem catetos iguais, trata-se de um triângulo isósceles. Portanto, eu vou poder afirmar que os ângulos da base desse triângulo são iguais. E nesse caso, como a soma tem que dar 180 e um dos ângulos já vale 90, é que esses dois juntos tem que dar 90 graus. Portanto, cada ângulo vale 45. Nós vimos que o triângulo da direita é igualzinho da esquerda, né? Então, isso mostra para nós que esse ângulo aqui também vale 45 graus. E o outro também, né? 45 graus. Portanto, senhores, olha só que bacana. Temos aqui ângulos opostos pelo vértice, estão vendo? Isso significa que o ângulo total entre o vetor E1 e o vetor E2, ele vale 45 mais 45, que dá para nós 90 graus. Ah, peão, então se o ângulo é 90, eu posso colocar aí um caso particular, não posso? Com certeza. Olha que bacana. Eu vou poder falar que o resultante, que é o ER ao quadrado, é o E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado. Vou fazer um Pitágoras, certo ou não? Então, nós vamos ficar que ER ao quadrado é igual. Bom, olha só. Eu vou deixar aqui o E1 ao quadrado mais o E2. Quem que é o E2 para nós? O E2 não tem o mesmo valor do E1? Então, eu posso trocar. No lugar do E2, eu posso colocar o valor do E1, já que eles têm o mesmo valor. Isso determina para nós, portanto, que o campo elétrico resultante é E1 quadrado mais E1 quadrado, dá um total de 2 vezes o E1 ao quadrado. Ok? E agora eu vou jogar os valores. Ó. Nós vamos ficar aqui o ER ao quadrado é igual 2 vezes o E1. O E1 nós vimos aqui, ó, ele vale meio de Kqzão sobre R quadrado, só que tudo isso é elevado ao quadrado. Meninos, antes de desenvolver esse quadrado aí, que é simples, tá? É fazer distributiva para todo mundo, eu já vou aplicar uma raiz quadrada de um lado, porque eu não quero ER ao quadrado, eu quero saber o valor do ER, certo? E para manter a igualdade, tudo que eu faço do lado também tem que fazer do outro. Então, olha lá, ER ao quadrado, tiro raiz quadrada, a raiz corta esse quadrado, sobra para nós ER. Esse vermelhinho aqui, ó, todo ele está ao quadrado.
Raiz quadrada de um elemento ao quadrado sai da raiz. Então, fica meio de kqzão sobre r quadrado. Vezes o que não conseguiu sair da raiz, né? Que seria o nosso raiz de 2. Então, a partir daí, a gente conclui que o nosso campo elétrico resultante, já que não temos valores aqui, o raiz de 2 passa lá para frente multiplicando, vai ficar raiz de 2 sobre 2, vezes o K, Qzão, sobre o raio da circunferência ao quadrado. Portanto, este, ou esta, né, é a resposta desse último exercício. Raiz de 2 sobre 2, kqr quadrado, está aqui de novo, alternativa E. Beleza, meninos e meninas? Deixa eu só ajeitar a figura aqui que eu mexi. Dúvidas aí? Nenhuma dúvida? Então, vou colocar um extra para vocês aqui, ó. Ah, Pião, mas falta só 8 minutos para acabar a aula. Mas a gente vai acabar antes, tá? Tranquilo. Vamos lá, extra. Eu não ia colocar texto, mas vou colocar um texto para vocês aqui. Vamos ver se dá para digitar rápido. Não vai perder tempo. Extra. Vou tentar ser bem simples no texto. Obviamente que ele teria mais cuidados, né? Para não comer bronha, mas eu vou tentar ser rápido. Olha só. Uma carga elétrica de 2 coulombs. Vou colocar aqui carga Qzinho igual a 2 coulombs. E massa M igual a... Eu vou colocar esse valor só para facilitar para nós, tá? Igual a 1 quilograma. Não vai ter uma carga que tem uma massa de 1 quilograma. Tá? Está imersa em uma região de campo elétrico tesão igual a 100 newtons por coulomb. Desprezando-se o campo gravitacional, determine a velocidade atingida por essa partícula, sabendo que partiu do repouso e que foi possível acelerá-la olha só que bacana, a partir de agora, o cara tem duas opções para vocês. Ele pode falar por um certo intervalo de tempo ou por uma certa distância. Dependendo da informação que ele der, você vai ter que trabalhar com uma equação ou com outra equação. Eu vou colocar por um intervalo de tempo. Não é isso. Delta Alt 30.
delta T igual a 5 segundos. Bom, só faltou uma coisa aqui em cima, ó, campo elétrico uniforme, tá? Campo elétrico uniforme. E igual a tudo daí. Pronto. Ó, uma carga elétrica de carga 2 coulombs e massa 1 kg está imersa em uma região de campo elétrico uniforme igual a 100 newtons por coulomb. Desprezando-se o campo gravitacional, então a gente não vai ter força-peso. Determine a velocidade atingida por essa partícula, sabendo que partiu do repouso e que foi possível acelerá-la por um intervalo de tempo ΔT igual a 5 segundos. Fechou? Ele não dá figura, tá? Mas se você quiser enxergar uma figura, seria mais ou menos algo parecido com isso, ó. Tem que ser nessa direção? Não. Ele não deu figura, então seria na direção que você achar melhor. Mas eu tenho um campo elétrico uniforme. O que seria um campo elétrico uniforme? Lembra que lá na teoria, no começo da aula hoje, nós falamos que o campo é mais intenso onde as linhas estiverem mais concentradas? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, no desenho, as linhas estão igualmente concentradas, né? A concentração é uniforme. Então, eu vou falar que o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os pontos aí da região. 100 newtons por coulomb. Todos os pontos têm o mesmo valor de campo, porque não tem uma maior concentração de linhas, certo? Ele solta uma partícula negativa aqui para nós. Como é que eu sei que ele solta? Porque ele garantiu que parte do repouso, né? Então, aqui, ó, eu vou ter uma carga... Ah, não, uma carga positiva, né? Eu não coloquei negativa, coloquei positiva. E essa carga Qzinho, nós sabemos que ela parte do repouso, ou seja, eu coloquei ela ali, a velocidade inicial dela vale 0. Essa carga Qzinho, senhores, após um certo intervalo de tempo aí de 5 segundos, ela vai estar se deslocando e ela vai ter uma velocidade. Essa velocidade eu vou chamar de V. E eu quero saber quanto que vale essa velocidade, sabendo que, desde o ponto inicial até esse ponto aqui, nós sabemos que o intervalo de tempo vale 5 segundos. Pô, peão, eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho tempo. Eu já estou começando a lembrar dessa equação aqui, ó. V watt. Olha só, eu quero a velocidade final, eu já tenho a inicial. Nós sabemos aqui no caso que a inicial vale 0. Eu tenho tempo, só me falta aceleração para eu conseguir achar a velocidade final. Da onde que nós vamos achar a aceleração, senhores? Então, ó, primeiro, nós vamos terminar o exercício usando o move. Porém, eu vou precisar também do princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio fundamental da dinâmica é a chamada segunda lei de Newton, que é para nós força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Além de usar isso, eu vou usar a lei de Coulomb mais campo elétrico, que a gente sabe que as duas juntas, a lei de Coulomb e a força elétrica, né, representa para nós a formulinha da FEC. Estão lembrados? Então, olha que doideira, senhores. Nós vamos usar a eletrostática aplicada com a dinâmica e a cinemática para poder calcular o que o cara deu. Peão, não tem dado suficiente para tudo isso. Vamos ver. Olha cá, Putil. Ao colocar essa partícula numa região de campo elétrico, obviamente que por ter carga, aparece sobre ela uma força elétrica. Certo ou não? Então aqui, ó, a carga Qzinho imersa numa região de campo, eu tenho a força elétrica. E eu sei calcular essa força elétrica. A força elétrica
é a FEC. Carga, é campo, desculpa, vezes a carga Qzinho em módulo. Agora vamos lá. Esse campo ele é uniforme, ele é constante, certo? Não vai mudar o valor dele. A carga Qzinho também é constante, não vai mudar o valor dela. Se o campo e a carga têm o mesmo valor em todos os pontos, é porque a força também vai ser igual sempre. Ou seja, a nossa força F aqui, ela é uma força constante. Ah, então, por que você analisou isso? Daqui a pouco eu explico por quê. Vamos calcular o valor da força? Então, olha lá, o campo elétrico vale 100 newtons por coulomb e a carga Qzinho em módulo vale 2 coulombs. 100 vezes 2, a gente percebe que a força vale 200 newtons. Bom, eu sei que essa é a única força que está atuando na minha partícula. Eu poderia ter a força peso, né? Mas ele desconsiderou o campo gravitacional, a aceleração da gravidade. Então, a única força que age é a força elétrica. Significa que ela é a nossa força resultante. Então, aplicando no princípio fundamental da dinâmica, ó, Francisco, meu amigo, ou Florinda, meu amor, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Porém, a força resultante é a força F, que eu sei que vale 200 newtons. A massa dela vale 1 quilograma e a aceleração é o que eu vou encontrar aqui. Percebam que o 1 passa dividindo, a gente descobre que essa aceleração vale 200 metros por segundo a cada segundo. Pião, deu um pouquinho alta essa aceleração, não deu? Deu, mas a massa da partícula também está alta. Então, vamos deixar desse jeito mesmo, que foi só para ficar valor mais fácil, tá? Pronto! Você achou a aceleração. Olha aqui, ó. Agora é só jogar na aceleração. Mas, peão, o que garante para nós que o nosso movimento é uniformemente variado? Bom, meninos, para garantir que o movimento é uniformemente variado, eu preciso ter garantias que a nossa aceleração é constante, não é verdade? Aí olha aonde veio aqui, ó. Já que a força é constante, se a minha resultante é constante e a massa da partícula é constante, nada muda, é porque a aceleração também vai ter que ser o quê? Constante. A partir daí, garantindo então que a aceleração é constante, eu sei que trata-se de um movimento uniformemente variado e, portanto, eu posso usar qualquer equação do move. A mais apropriada para o que nós queremos aqui é a equação do VVatt. Eu sei que o V0, como ele parte do repouso, vale zero. O V final é o que nós queremos. A aceleração vale 200 metros por segundo a cada segundo. E o intervalo de tempo que ela vai acelerar foi de 5 segundos. Portanto, a gente descobre que essa velocidade é 200 vezes 5, que vai dar para nós 1000 metros por segundo. Pião, e se ele pedir 5 km por hora? Aí é só transformar, né? Passar de metros por segundo para quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6. Ou seja, essa partícula estaria viajando a 3.600 km por hora. Eu acho que eu exagerei um pouquinho aí nesses dados, mas o que importa é a ideia para nós aqui. Meninos, se ao invés de tempo ele tivesse dado distância, aí você não ia ter tempo. Tá sem tempo, aí vocês iam ter que usar qual equação? Torricelli, estão lembrados? V igual V0 mais 2 vezes A vezes ΔS. O V final que você quer, o V0 vale zero. A aceleração se encontrar do mesmo jeito, e ao invés da informação ser o tempo, ele teria te dado a distância. Aí seria por Torricelli que a gente ia calcular a velocidade final, e não pelo VVatt. Eu quis dar o tempo, normal é dar a distância, tá? Eu quis dar o tempo para ficar mais rápido a conta para nós aí, porque já extrapolou a aula de vocês. Senhores, acabamos. Por hoje é só. Um grande abraço a todos, um bom Natal, um ótimo ano novo, uma boa merenda. E quero saber agora se alguém tem alguma dúvida. Obrigado você, Nayara. Presente em todas as aulas, você, Maria Clara. Show de bola. A Manu também. Boa noite, viu, Manu? Boa noite, Maria Clara, Esther. Cadê o Regis? Não voltou ainda, Regis? Secretária. Secretaria. Não tem acento, né? Falou, Esther. Boa noite. Ô, Regis, você não tá aí, Regis? Vocês vão ter aula de quem agora? Do Lemão, meninas?
Ou vocês não vão ter aula de ninguém agora à noite? Do Sapex? O Alemão vai dar aula quando para vocês? Deu ontem? Caraca, na sexta-feira. Que maravilha, hein? Sexta-feira à noite, aula de matemática. Fechar com chave de ouro. Se o Regis aparecer aí, fala que eu mandei um recadinho para ele. Fala que eu vou estar vestido de verde agora à noite fazendo um churrasquinho. Ah, entendi. Fala para ele que eu vou estar vestido de verde agora, torcendo contra o timinho dele. Você tá ouvindo aí, Regis? Grande abraço, meninos. Venhão, assinei até o Premiere para poder assistir. Vai passar na TV aberta, mas foda-se. Estarei gorando aqui. Vocês vão perder de 5-0? Ah, será que é tudo isso? O Rony vai marcar 3 aí hoje? Estrear marcando? Você viu que a Ferrinha te ajudou, né, cara? Ela empatou só. Cara, hoje nós vamos tirar a barriga da miséria. É, se não for hoje também, vocês estão fodidos, né, velho? Não, fica tranquilo. Porque aí, Tem se time vocês pior que o empatarem nosso. hoje, vocês estão fora do Campeonato Ó, Paulista. tem time pior que o Corinthians. Fora nós já estamos. A briga agora é pra não ser rebaixado. É, vocês têm esse detalhe. Ah, mas cai não cai, Regis. Tem um time com a Ponte É, porque Preta tem com muito 7 time pontos. ruim aí, né? Tem. Ponte Preta com 7 pontos, velho. Não sei quem tá com 8. Hoje eu vou te falar pra você, é jogo de empate ou o Palmeiras ganha por 1-0. Dificilmente, só um milagre pro Corinthians ganhar o jogo de hoje. Cara, ó, a chance que tem é a falta de treino, né? É porque os dois times estão arrebentados, né? É, então. Os dois ali, tecnicamente falando, fisicamente falando, eles estão iguais ali, né? O time do Palmeiras Vamos ver como é que perdeu o os caras vão Dudu voltar. hoje, né, cara? Não vai Vamos ver ter como é que mais eles vão Dudu. voltar fisicamente, né? Porque jogo é jogo, treino é treino, né? Exatamente. Eu assisti Ferroviária e Ituano agora, né? Eu tava dando plantão, mas tava aqui com o celular ligado no jogo, né? Cara, foi horrível o jogo. Foi horrível. Imagina, dois times pequenos ainda. Você pegar o Flamengo e Fluminense, a final também foi horrível. Foi, horrível. exatamente. Então não dá pra... Qualquer coisa que acontecer ali é aceitável, mas o menos provável é uma vitória do Corinthians. Mas importante, Fio, é que de verdade, cara, eu estou indo acender a churrasqueira agora e vou estar torcendo. Sou palmeirense desde criancinha agora. Ah, isso com certeza. Eu não tenho dúvida. Falou, gente. Não vai torcer muito contra o Corinthians, não. Eles se afundam sozinhos. Tranquilo. Eu quero ver o São Paulo amanhã contra o Bragantino, cara. O Bragantino tá com o time Amanhã eu sou Bragantino. O pior, vamos imaginar que o Corinthians ganhe o jogo de hoje e o Guarani perca. Vamos imaginar isso aí. Aí vai para a última rodada. São Paulo na última rodada. Quem pega o São Paulo na última rodada? O Bragantino? Não é São Paulo e Guarani a última rodada? Não, é São Paulo e Bragantino. É São Paulo e Guarani? Acho que é São Paulo e Guarani. É. São Paulo e Guarani. Verdade. Olha só. E vamos lá, hein? Se ganhar do Palmeiras, aconteceu a combinação. Se o São Paulo ganhar do Guarani, vocês sabem que vocês perdem mais na final de novo, né? Sim, e o pior, né? Mas Elimina se for jogar São Paulo e logo. Guarani e vocês dependendo de nós, a gente chama o grafite. Ó, exatamente. Entrega um jogo pro Guarani, lá sai fora, porque se cair com o Corinthians ali, você sabe o que acontece. Ah, né? a gente toma. A gente vai ter perdido de qualquer um, né? Do Palmeiras, a gente só não perde do Santos, que a gente conseguiu ganhar esse ano. Já entrega pro Guarani para não ter o risco. Cara, se tiver calejada que não tem torcida, senão a torcida ia gritar. Imagina vocês perderem, vamos inverter. Imagina vocês perderem hoje e ainda na última rodada vocês estarem empatando e o São Paulo jogando com o Guarani. É que o São Paulo joga com o Guarani, né? O Guarani não vai estar disputando. Aí vai estar. Hoje, se o Corinthians empatar, já tá fora. Então. Tem que ganhar Se o Corinthians empatar, tá jeito. fora. É que eu tava pensando o São Paulo afundar o Corinthians pra Série B, pra Série A2. Não, o Guarani tem Mas que não tem perder as como. duas. Aí é uma questão de classificação, porque o último jogo é Corinthians e Oeste. É, Corinthians e Oeste. O Oeste tá Oeste. também. Beleza, então. Vamos embora, então. Grande abraço Falou, aí, viu? Grande abraço. Tchau, tchau. Boa sorte aí no jogo. Até mais. Não vou nem assistir. Puta, o pior é que eu tô gravando toda a nossa discussão aqui. Nossa Senhora. Que bosta. Falou, então. Falou, até mais. Tchau, tchau.